Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo ontem. Uma pessoa de um condomínio que é cliente nosso ligou para mim e falou: Luiz Fernando, eu trabalho numa determinada construtora e o pessoal aqui do condomínio está me pedindo ajuda porque você fez uma consultoria aqui, você fez um termo de referência. E eu fui olhar o teu material e eu vi que você especificou uma dupla manta. Só que aqui na construtora a gente só usa manta simples e com todo mundo que eu converso diz que a manta simples resolve. Eu queria saber por que você especificou a dupla manta. Essa pergunta foi sensacional e ela é muito ilustrativa. Por quê? Infelizmente essa pessoa não estava na reunião de condomínio quando eu fui dar as explicações e as possibilidades e o condomínio optou por uma dupla manta. Deixa eu te dizer por que o condomínio optou por uma dupla manta, ou seja, uma manta asfáltica aplicada em dupla camada e não uma manta simples. Resposta: o condomínio está mais preocupado com a vida útil do que com a garantia. E o condomínio está absolutamente correto. Qual é a diferença de vida útil e garantia? É a mesma coisa? Tem a mesma importância? Quando você contrata um serviço de engenharia, você está preocupado com a garantia ou com a vida útil? Eu te aconselho a você se preocupar com a vida útil. Você contrata quase nada, você não compra quase nada preocupado com a garantia. Você está preocupado com a vida útil. Quando você compra o seu computador, o seu notebook, ele tem uma garantia de 1 ano. Mas se ele durar 1 ano e 1 mês, você vai ficar muito chateado. Por quê? Porque você sabe que a vida útil daquele computador é 5 anos, 6 anos talvez, não é minha especialidade, mas eu estimo que seja aí. Você compra um carro, a maioria deles tem 1 ano de garantia. Alguns dão 3 anos de garantia. Na época do Hexa da Copa, era uma mega promoção, davam 6 anos de garantia. Mas é óbvio que um carro tem uma vida útil de muito mais do que 10 anos. Não sei quanto é também a vida útil do carro, também não me interessa saber. Mas me interessa saber qual é a vida útil de um sistema de impermeabilização. As normas atuais dizem que um sistema de impermeabilização ele tem que durar no mínimo 20 anos. Uma estrutura de um prédio tem que durar no mínimo 50 anos. Um revestimento de fachada tem que ter uma vida útil de projeto de no mínimo 20 anos. Existem outras categorias, 25, 30, eu estou falando do mínimo, do basicão, tá? E qual é a diferença então? Garantia e vida útil. Se eu faço um serviço numa fachada e tenho uma garantia de 5 anos, se ele tem que ter uma vida útil de 20. Isso. Eu costumo dizer que nós engenheiros e os arquitetos também que trabalham nessa área, eles não têm que estar preocupados muito com questão de garantia, porque garantia é um prazo jurídico. Tem que estar preocupado com questão de vida útil. Uma fachada, como eu dei o exemplo, ou uma impermeabilização, por acaso é 20 anos, tá? Existem vários prazos de vida útil para cada subsistema, cada sistema da construção, e a impermeabilização que fica sob um piso, uma proteção mecânica, é 20 anos, que é o caso dessa cliente que me ligou. Tá? Se você está preocupado com garantia, 5 anos de garantia, que isso é absolutamente questionável. Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu recomendo você assistir o outro vídeo lá, até onde vai a responsabilidade da construtora, não vamos entrar nesse mérito, mas vamos partir do princípio que seja 5 anos. É muito pouco. Eu costumo dizer que essa questão de prazo de garantia foi uma verdadeira maldição trazida para a construção civil. Por quê? Porque um construtor, uns com má fé, outros com boa fé, eles passam a cair na tentação de acreditar que se a fachada dele durar 5 anos e 1 dia, ele teve sucesso. Por quê? Porque ultrapassou o período de garantia. Não teve sucesso, porque ele era obrigado a fazer com uma vida útil de 20 anos. Claro, especificando manutenções preventivas, e o condomínio teria que fazer essas manutenções preventivas. Ocorre que no caso dessa cliente, a gente está falando de um sistema que fica sob o piso, ou seja, não é manutenível, eu não tenho acesso para a manutenção. Então ela tem que durar 20 anos mesmo, de verdade. E quando eu cheguei naquele condomínio, eu propus, a gente pode aplicar uma manta simples, que vai ter, diante do contexto lá, não estou dizendo que todo caso é assim, tá pessoal? Mas diante do contexto peculiar desse cliente, vai ter uma vida útil X, e você pode aplicar esse outro sistema que vai ter uma vida útil Y.
Como o condomínio está fazendo serviço para ele mesmo, ele não está preocupado só com o período de garantia. Para o condomínio é mais interessante levar 30 anos para ter que quebrar o piso de novo para fazer. Eles optaram, eles entenderam naquela reunião em fazer o trabalho com uma vida útil de projeto de 30 anos e não menor, para não ficar refazendo esse trabalho. Vida útil, pessoal, é o quanto que um sistema ele deve durar. E a responsabilidade de quem está projetando, de quem está construindo, é atender a vida útil de norma. Quando a gente fala que uma estrutura tem que ter uma vida útil de 50 anos, nós não estamos falando que com 50 anos e um dia o prédio pode cair. O que é vida útil? O que caracteriza o fim da vida útil? Quando aquela estrutura, aquela impermeabilização, aquele revestimento não está mais atendendo aos requisitos básicos do usuário. E os requisitos básicos do usuário, segundo norma, não é que você vai perguntar a ele quais são os requisitos dele. A norma parte de premissa, que é requisito ambiental. Ele não quer gerar resíduo, ele não quer ficar quebrando várias vezes para reconstruir. Requisito econômico, ele não quer ter um alto custo com manutenção. Requisitos de manutenibilidade, ou seja, ele quer ter facilidade, praticidade no processo de manutenção dele. Requisitos de estanqueidade, ou seja, quando a norma fala que uma fachada tem que durar 20, é 20 anos sem ter infiltração, não é sem cair o revestimento, é sem ter sequer um ponto de umidade, um ponto de infiltração. Ou seja, as exigências elas são altas e, consequentemente, as responsabilidades também são altas. E eu vejo pessoas brigando por preço e argumentando, a garantia é a mesma, a garantia é a mesma, a garantia é 5 anos com ele eu vou fazer com ele que é mais barato. Não caia nessa tentação, não caia nessa cilada. Por quê? Porque o fato da garantia ser a mesma de 2 carros não quer dizer que os carros são iguais. Não quer dizer que os carros vão durar a mesma coisa. Não quer dizer que os carros vão ser igualmente econômicos. Não quer dizer que os carros vão ser igualmente confortáveis, que são os seus requisitos quando você compra um carro. E quando você contrata um sistema para a tua obra, instalação, impermeabilização, coberta, revestimento, estrutura, você tem seus requisitos e você tem que pensar na vida útil. Por que isso? Porque às vezes você tem um orçamento que custa 100 mil com uma vida útil de 10 anos. E você pode ter um sistema que custe 120 mil com uma vida útil de 20 anos. Por exemplo, hipoteticamente, é claro. E para você que é condômino, para você que o dinheiro sai do teu bolso, faz toda a diferença. Não caia nessa tentação de achar que cumpriu a garantia é um sucesso, porque não é. Garantia, repito, assunto de advogado, prazo prescritivo de reclamação. Eu não estou nem aí para garantia. E olha que eu sou perito, tá? Eu estou aí para a vida útil. Quando a gente faz uma perícia, a gente quer identificar se existe um problema, a causa do problema e se aquele problema está dentro da vida útil prevista. Se não está, quem errou, se foi a manutenção, se foi o construtor, se foi o projeto, se foi o fabricante de material. Mas a busca é pela vida útil. Quem vai dizer que estava na garantia ou não, os advogados vão se entender com o juiz. Tá? A engenharia, ela visa, ela busca a vida útil. E para a qualidade das nossas obras, para a qualidade dos nossos serviços, eu recomendo você a passar a perguntar não qual é a garantia, mas qual é a vida útil de projeto estimada desse teu sistema que você está me propondo. Aí sim, vai assumir uma responsabilidade quanto a isso e ele vai ser responsável por essa vida útil e, segundo normas, ele é obrigado, ele eu digo, o projetista, o executor e o fabricante são obrigados a indicar, a informar que vida útil ele está te propondo. Pessoal, manda sua dúvida, está aparecendo o e-mail aqui, mande sua dúvida, @engenhariaecondomínio.com.br. A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para nortear você no que for preciso. Dá feedback para a gente, comenta, curte, compartilha, faça o que você quiser, né? O seu feedback é bastante interessante. A gente agradece a tua atenção e estamos aí no próximo vídeo, na próxima semana, trazendo uma novidade para você. Obrigado.